Anete Guimarães é filha de Geraldo e Ana Guimarães, oradores espíritas e fundadores do Grupo Espírita Caminho da Esperança, com sede no Rio de Janeiro, do qual Anete participa e dirige. Anete é oradora espírita, com conferências proferidas em vários estados do Brasil e no exterior, transmitindo seu conhecimento à luz da razão sob a ótica espírita de uma forma peculiar, convocando o público a profundas reflexões quanto ao papel da doutrina espírita na atualidade. Com vocês, Anete Guimarães. Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês nessa noite. E o tema é muito interessante, o que Jesus espera de nós. E é semelhante a um outro momento em que o tema era Jesus, modelo e guia da humanidade. E eu fiz a pergunta para a plateia. O que é modelo e o que é guia? E qual a diferença? Modelo é uma coisa que nós iremos copiar. Então, você tem uma pessoa, um determinado comportamento. Se ele é um modelo, significa que devemos copiar a maneira com que ele se porta, ou se veste, ou alguma coisa nesse sentido. E guia? Guia é aquilo que aponta o caminho. Se Jesus é modelo e guia da humanidade, seria muito interessante nós sabermos o que nós devemos copiar e qual o caminho a seguir. E aí, eu vejo muitas pessoas cobrarem, você não fala do Evangelho, você fala de neurologia, você fala de tudo menos de espiritismo. E eu tinha a impressão vaga que eu falava de espiritismo bastante. E com relação ao Evangelho, eu sempre achei algo difícil de falar, porque é extremamente comprometedor. Porque quando você fala uma coisa que não acredita ou não é capaz de reproduzir, isso lembra uma coisa famosa chamada o eufemismo ou hipocrisia. Então, falar do Evangelho e não saber a proposta original, eu acho extremamente complicado. Era mais fácil falar de ciência, ou cálculo diferencial, como vocês quiserem. Mas a proposta espírita é interessante e algumas vezes eu presto atenção no que a pessoa fala a respeito e me vem à mente um sermão. Um sermão realizado em 1648. É um sermão que eu aprecio muito pela sua atualidade. Se em vez de citar eu tivesse reproduzido exatamente o que estava no sermão, vocês diriam, que palestra extraordinária. Tal a oportunidade e a atualidade dele. É o sermão da 60ª, realizado pelo padre Antônio Vieira, em 1648. Que começava mais ou menos assim. Porque ontem poucos convertiam tantos, e hoje tantos convertem tão poucos. Será que a palavra de Deus perdeu o valor? Ela não tem mais hoje o mesmo significado que tinha naquela época? E aí ele fala a respeito da atualidade da palavra divina. Então, a palavra de Deus de ontem, de hoje, é a mesma. Se ela não mudou e continua tão eficaz como em qualquer época da humanidade, por quê? Ontem poucos convertiam tantos, e hoje tantos convertem tão poucos. Será que as plateias são diferentes? Será que os homens de ontem eram diferentes dos homens de hoje? Será que os homens de ontem eram mais acessíveis? Será que era mais fácil? E que hoje é mais difícil? Como algumas pessoas querem dizer, hoje é muito pior. E aí ele faz um paralelo entre pregar e a parábola do semeador. Um homem saiu a semear. E quando jogou suas sementes, haviam diversos tipos de solo para a sua recepção. E assim são os homens. Sempre haverá aqueles que receberão com muita tranquilidade, aqueles que negarão, aqueles que respeitarão em parte ou não. Ou seja, os homens são os mesmos, ontem e hoje. Não mudou nada. São as mesmas plateias em todos os tempos. Bom, se a palavra é a mesma e as plateias são as mesmas, por que ontem poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? Aí ele diz, talvez o problema esteja naquele que fala. Será que você fala e sente do que está falando? Será
que a sua voz soa a sinceridade? Não sei se vocês sabem que 75% da comunicação é não verbal. De maneira que é aquela velha história, você sempre sabe quando o professor não sabe a matéria, mesmo que ele diga tudo direitinho. Porque você não sente firmeza. É que o tom de voz, a postura não combina com o que está dizendo. E eu vejo muitos dizerem Senhor, Senhor, e aí a gente faz uma pequena pergunta, né? Quais foram as últimas palavras de Jesus, por exemplo? E continuo perguntando e as pessoas ainda chegam para mim, vem cá, quais foram as últimas palavras de Jesus? Você não teve curiosidade de pegar o Novo Testamento, que tem em qualquer hotel, e dar uma olhada? Quais seriam as últimas palavras de Jesus? E é muito interessante, mas... E aí a gente faz algumas poucas perguntas do Evangelho. E eu penso assim, quando eu era criança, na Semana Santa, todo ano tinha a Paixão de Cristo. Ou a história de Jesus de Nazaré e aquilo ali. Depois de repetir tantas vezes, será que você não decorou alguma coisa a respeito do acontecimento? Porque a gente faz algumas perguntas simples, né? E o que foi que Jesus disse, onde estava? E as pessoas não... E isso tudo está no filme. Eu fui olhar de novo para ver se estava mesmo, né? E estava. E o cristão, que tem como modelo e guia Jesus, não sabe as coisas mais básicas. O nascimento mágico todo mundo sabe, né? Que tinha anjo, que tinha boi, que tinha isso, que tinha aquilo, o que não é muito relevante. Mas, por que Jesus e não Buda, por exemplo? Mensagens parecidas. O que é que tem Jesus diferente? Alguém me perguntou. Por que não Buda? E é engraçado que tem muitos jovens hoje que sabem mais sobre a vida de Buda, né? Buda é mais chique. E eu disse assim, bom... Eu vou ser sincera com você, eu realmente acho que Jesus é modelo e guia e não Buda. Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma coisa que nenhum outro avatar tinha, a sua universalidade. Como assim? A mensagem de Buda é universal? É, mas não era para todo mundo. Como assim não era para todo mundo? Porque, pelo que eu saiba, Buda falava só para homens, né? Claro que não. É sim. É sim. E, em geral, você tinha uma certa segregação, não é verdade? Qual foi o único que falou para todo mundo? Como é que você sabe disso? Tem uma cena do Evangelho que me toca muito. É a cena de Maria e Marta. É, mano? Bom, Maria estava de bobeira ali ouvindo Jesus. Coisa que não devia, porque mulher deve estar fazendo o quê? No fogão, preparando o lanche para os machos, que estão realmente discutindo coisas sérias. Não é assim? E Maria não estava fazendo o que devia. E Marta chega para Jesus e diz, Senhor, olha só, em vez de estar no fogão, em vez de lavar uma louça, ela está fazendo o quê? Sentada à toa. E a resposta foi muito interessante. Em verdade vos digo... Aí que vem a coisa especial, que nunca aconteceu em nenhum momento da humanidade. Em verdade vos digo que Maria escolheu a melhor parte. Olha que interessante. Ninguém nunca associou a palavra escolher e mulher antes de Jesus. E nem muito tempo depois. Porque a mulher não tinha muita escolha, tinha? Não tinha escolha. Porque ela era a causa do mal na terra, e assim foi. Então, quando Jesus diz que ela teve a escolha, então não só ele deu à mulher o direito de escolher, como deu o direito de escolher estudar se quiser. Então, Maria não só escolheu, como escolheu a melhor parte. Significa que você pode se dedicar às tarefas do homem se quiser, mas você tem a escolha, e ele lhe deu esse direito naquele momento, tá? De escolher o que quiser. Então, nenhum outro fez algo semelhante. Então, de todos, foi o maior revolucionário de todos os tempos. Então, essa passagem sempre me foi muito grata, justamente por esse motivo. Ainda mais porque você pode falar o que quiser, mas há uma distinção, né? Quando homens falam é diferente quando mulheres falam. Né? Então, Jesus fala para todos. E olha que interessante, após as pretensas últimas palavras, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Vou explicar. Não foram as últimas palavras, porque depois ele voltou e continuou falando. Simples assim, tá? Então não pode ter sido as últimas, já que ele falou depois.
Depois desse momento, ele aparece para quem? Para quem que ele aparece? Isso! E ninguém acreditou, né? Porque apareceu e ela foi contar. Quando ela chegou lá, fala sério, para você, podia aparecer para qualquer um. Se fosse para aparecer para uma mulher, podia ser para a mãe dele. Ou para uma dessas senhoras. Mas você... Isso também foi extremamente revolucionário, né? É um momento especial. Ele volta da pretensa morte, prova a superação e aparece para quem? E olha só, mesmo depois disso, ainda sobrou. Ele foi o único que realmente aceitou as mulheres de maneira exatamente equânime. Nem os outros, nem Pedro, nem ninguém. Então, não venham com essa, Jesus realmente é o the best. Mas existe um pouco mais além, que eu não vejo muitas pessoas falarem, né? Então, quando eu pergunto qual a mensagem de Jesus, qual a proposta filosófica de Jesus, o que é que Jesus trouxe diferente dos demais? E em que foi especial? Aí eu vou explicar para vocês o seguinte: quando você vai interpretar um texto, vocês devem ter aprendido na escola, né? Qual a ideia central? Lembram? Qual o desenvolvimento e qual a conclusão? Existe isso na mensagem de Jesus? Não vou falar de cristã, porque fica complicado. Vou falar da mensagem de Jesus. Qual seria a síntese principal da mensagem de Jesus? E é a proposta. Lembram? Modelo e guia? Modelo é a vida dele, o comportamento dele, o que ele fez, o que ele disse. E guia é qual o caminho que ele aponta como a melhor maneira de viver. Qual o caminho que ele aponta como uma maneira mais correta de se pensar? Qual o caminho que ele aponta como uma maneira mais direta para atingir onde queremos ir? Aí eu pergunto, qual a mensagem principal? E é muito interessante, né? O que é que Jesus propõe dizer? Qual é a mensagem principal de Jesus que é diferente, que nunca teve antes? É pergunta, por isso que eu estou fazendo essa pausa longa. Qual a mensagem de Jesus? O pessoal fala amor, né? Ninguém nunca falou de amor. Ele foi a primeira pessoa no mundo a falar sobre isso? Ou teve alguém que falou antes? Alguém falou de amor antes de Jesus? Ou foi a primeira vez que você ouviu essa palavra? Outras pessoas falaram de amor? Sim, então não era novidade. Amor sempre existiu. Em várias circunstâncias, inclusive o amor a Deus. Então não é novidade. Não sei se vocês sabem que Buda veio antes, né? Tá. Então Buda também falou de amor. E falou bastante. Qual é a proposta diferente com relação a Jesus do resto das correntes filosóficas que falam a respeito da transcendência? Bom, teoricamente vocês são cristãos, eu que sou cientista, né? Caridade, ninguém nunca disse nada sobre isso. Sobre caridade, não, nunca ninguém falou de caridade, não, né? Não está na Torá a caridade. Não está no Bhagavad Gita a caridade, não está em lugar nenhum a caridade. Só Jesus que disse isso? Não, também não. Jesus foi revolucionário numa referência principal que fez uma grande mudança de paradigma. Qual foi a proposta que Jesus fez? Não. Gente, a gente ouviu falar de amar ao próximo em várias circunstâncias. Tá? Então vamos lá. O que é que Jesus fez de diferente? Se você entrar no Google hoje, e olha que não estamos na época de Jesus, e colocar a palavra Deus, e perguntar do que se trata, você vai ter em primeiro lugar, juiz, segundo carrasco. Então, Deus sempre foi o juiz, e em segundo lugar, o carrasco. Então, ele é responsável pelo julgamento e pelo castigo do homem e da humanidade. E aí vem Jesus e faz a maior heresia de todos os tempos. Pai nosso que estás nos céus. É muita intimidade, né? É muita arrogância. Tratar a Deus, o juiz, o carrasco, como alguém próximo e familiar, isso foi totalmente revolucionário. E você não encontra, antes de Jesus, nenhuma referência. Os deuses sempre foram
juízes e carrascos da humanidade. E pela primeira vez na história, alguém faz uma referência próxima a Deus, meu Pai, o Criador. E não só Pai e Criador, como também alguém próximo, que nos educa e não castiga. É algo muito diferente. E o que sintetiza a proposta filosófica de Jesus? Bom, Jesus disse muita coisa. Eu sempre pergunto, quantos sermões Jesus fez? De novo, vocês são os cristãos, eu sou o cientista. Para ajudar, mais que 5, menos que 10. Então, vocês podem ver que não foram muitos. Nem falou tanta coisa assim, nem tão complexo, mas nós podemos ver. E quando a gente fala sobre a síntese do pensamento de Jesus, a gente lembra de qual sermão especificamente? Sermão da Montanha. Isso é interessante, o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, como nós conhecemos naquela divisão clássica, né? Você tem em Marcos e tem em Lucas, que não conheceram Jesus diretamente. Mas você tem João e tem Mateus, que também falam sobre isso, mas eles dividem de maneira diferente, né? A ordem. E o que me chamou a atenção foi que eu peguei todos os evangelhos para tentar separar o Sermão da Montanha em ordem. Né? O que é que vinha primeiro? Bom, as bem-aventuranças vêm primeiro para um, mas não para todos. E, em geral, João e Mateus concordavam sobre as primeiras palavras de Jesus. E eles dividem, não colocam ela separada. E o que me chamou a atenção foi que o Sermão da Montanha sintetiza várias coisas que ele disse ao longo do tempo. Então, além daquela coisa revolucionária que Deus era Pai, uma primeira parte do sermão trata de que assunto? Qual é a ideia central da primeira parte do Sermão da Montanha? Cristãos. Não é tão fácil falar de Jesus assim, né? Assim, com um pouco mais de certeza, de firmeza, de modelo e guia da humanidade, não é? É fácil ter um modelo e guia que a gente não conhece, porque a gente não precisa fazer nada. Deixa como está para ver como é que fica. Eu explico, fica do mesmo jeito. Então, primeira parte do Sermão da Montanha trata de quê? Tudo bem, esquece o Sermão da Montanha. Muito difícil. Livro dos Espíritos. Quem é espírita, levanta o braço. Ok. O Livro dos Espíritos está dividido em quantas partes? 3 partes. 3 partes? 3 partes? Bom, muçulmanos aqui presentes. Qual a primeira parte do Livro dos Espíritos? É uma pausa longa. Mas vamos falar de matemática mesmo, né? É essa situação que eu vejo toda vez que a gente vai fazer uma referência mais profunda, por exemplo, ao Evangelho, ou à filosofia cristã. A filosofia cristã original, que é o que importa. Eu não perguntei quantas pessoas Jesus curou, quantos milagres ele fez. Não, eu estou perguntando sobre o conteúdo da sua mensagem. O que é que ele se propõe a dizer? Então, vou ajudar. A primeira parte do Livro dos Espíritos. Deus, lembra? Lembra? Deus. Que é Deus? Ok, então a primeira parte do Livro dos Espíritos trata do quê? E da origem de Deus. Então, trata de Deus, dos atributos da divindade, sobre a proposta deísta do Espiritismo. Primeira parte do Sermão da Montanha trata sobre Deus. Pai nosso que estás nos céus, é um pai e nos olha, se assemelha a um grande rei, e ele refere-se a Deus e os atributos da divindade. O reino de Deus se assemelha, e aí você pega todas as referências à divindade e como é a divindade, como pensa a divindade e a proposta da divindade. Segunda parte do Livro dos Espíritos. Viram por que eu prefiro falar de neurologia? É muito mais fácil. A gente pode falar de neurologia, a gente pode falar de matemática, a gente pode falar de termodinâmica. Não, a gente acompanha que é uma beleza, é muito simples falar sobre isso. Você não se expõe, eu não conheço o assunto, mas é interessante, é muito legal. Do que foi que ele falou? Não sei, mas foi lindo.
Mas essa parte, você se posiciona. Ou você sente com raiva que ela está sendo arrogante. É o que eu uso, assim, quando a gente fala assim, faz uma proposta desse sentido, da gente, porque chama-se filosofia, esse questionamento. É arrogância. Não, ela está querendo mostrar o quê? Eu não estou querendo mostrar nada, eu não quero falar desse assunto, mas as pessoas propõem, né? Então, segunda parte do Livro dos Espíritos. Do mundo dos espíritos. Como é o mundo dos espíritos? O que acontece lá? O que tem no Sermão da Montanha? Quando ele fala, o reino de Deus se assemelha, e aí ele faz uma série de referências sobre o reino de Deus se assemelha, o reino de Deus é, o que acontece no reino de Deus é um grande rei que perdoa uma dívida, como acontece, como funciona, qual é a proposta e a relação entre o mundo espiritual e a humanidade. Segunda parte do sermão. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Das leis morais, lembram? Lei do progresso, lei disso, daquilo. Terceira parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos. Lembram? Também fala das leis morais. Vocês acham que é coincidência? E aí, quarta parte do Livro dos Espíritos trata das penas e gozos terrestres e penas de gozos futuros. E exatamente como o Sermão da Montanha termina. O que é que espera do presente? Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? E faz referência à proposta do cristão na terra. E termina com: leiam o sermão. Eu não acho justo eu terminar o sermão agora. Se Gandhi, que não era cristão, que era hindu, ele era tão cristão que era hindu, falou que o Sermão da Montanha sintetiza a ideia de moralidade, que se tudo se perdesse, o sermão permanecesse, nada se perderia. E aí a gente tem que, pelo menos, isso é uma opinião minha, pessoal, todo mundo tinha que saber de cor o Sermão da Montanha. Porque não é muito. É a síntese de modelo e guia da humanidade. Então você tem o que ele fez e tem o que ele disse. E a proposta para a nossa vivência. E que, por incrível que possa parecer, tem a mesma divisão em termos temáticos do Livro dos Espíritos. E quando alguém pergunta, qual o livro espírita que mais trata de ciência? Sempre vem alguém com a Gênese. Não. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Que começa com a aliança da ciência e da religião. Fala sobre Sócrates, fala sobre Platão. E fala sobre a proposta, principalmente por quê? Porque o Espiritismo se propõe, por isso é Evangelho segundo o Espiritismo. É uma leitura do Evangelho dentro de uma ótica de mais visão e menos misticismo. De mais observação, análise, conclusão, coisa que nós falamos quando nós falamos hoje à tarde a respeito das redes neurais, da proposta de progresso, de crescimento. Então, o que é necessário para desenvolvermos isso? Ver, organizar, analisar, para então poder mudar o fator integrador do caráter e conseguir a mudança real, e não o que a gente chama de efeito camaleão, que é aquele que a gente diz Senhor, Senhor, enquanto mente. É aquele que a gente termina a oração. Eu vi uma coisa interessante sobre um debate, né? Quando um falava assim, porque Jesus mandou perdoar, seu idiota. Eu fiquei muito impressionada com essa representação. Ele estava defendendo Jesus contra todo o resto da ralé da humanidade. Que essa é a proposta de Jesus, não é verdade? A gente debater intensamente e perseguir aqueles que não entenderam. De preferência, excomungá-los e queimá-los, que aí eles não voltam. Então, sempre me impressionam essas formas de apresentação. Por que será? Como é possível a pessoa não notar a incoerência de você colocar Jesus mandou perdoar seu idiota na mesma frase? Da falta de oportunidade, enquanto a gente termina a oração para iniciar uma reunião de diretoria e acusar. E a gente ora com tanta tranquilidade e depois mente, calunia, trai, com a maior tranquilidade.
Então, eu acho que falar de Jesus, ou do Evangelho, ou da fala que ele colocou, é uma falta de respeito enorme se a gente não se dispõe a seguir com o mínimo de interesse. Então, é muito fácil falar do Evangelho que você não segue. E a gente se prender na forma, né? Muito intensamente. Então, eu noto as pessoas entrarem em minúcias, assim, se entrou, se saiu. E olha que interessante quando você fala do Sermão da Montanha, né? Num livro, Jesus subiu, outro Jesus desceu, Jesus não estava nem ali. E, quer dizer, cada um deles tem uma diferença. As pessoas se prendem onde foi exatamente que aconteceu, o que ele disse, como falou. Agora, o conteúdo principal, não. E eu nunca tinha visto ninguém fazer a referência que eu achei óbvia quando eu peguei o Sermão da Montanha inteiro e eu peguei onde eu encontro o sermão inteirinho, de ponta a ponta, sem interrupções, para guardar essas informações, porque eu achei isso importante. E não era para mostrar às pessoas que eu tenho boa memória, e tenho. Se quiser, eu posso citar todos os profetas e as profecias. Minha mãe fazia questão. Então, se eu mudar para o protestantismo, faria um sucesso enorme. Qual a relevância? É uma questão de memória. Mas esse paralelo entre o Livro dos Espíritos foi uma das coisas que eu percebi quando comecei a decorar o Sermão da Montanha. Nossa, é tão parecido com aquela divisão, porque para memorizar melhor, eu separei em coisas parecidas, né? E quando eu vi as coisas parecidas, eram 5 partes do Livro dos Espíritos. Não pode ter sido coincidência. Se a proposta espírita não é a de trazer limpidamente, novamente, ao cristianismo, não é coincidência. Aliás, não existem coincidências. Não quando se trata do mundo espiritual. Mas é pouco comum as pessoas saírem do dia a dia para procurar a verdadeira transcendência. Então, a gente fala em muitas palavras bonitas, né, no hebraico, no aramaico, isso e aquilo, mas e a essência? E o comportamento? Por que o sermão do padre Antônio Vieira é tão atual? Porque ontem poucos convertiam tantos, e hoje tantos convertem tão poucos. Será que a palavra de Deus perdeu o valor? Será que os homens de hoje são diferentes dos homens de ontem? Me diga, os homens de hoje são mais duros, mais difíceis, mais incrédulos, mais materialistas do que eram no século I? Eu vejo as pessoas falando que o mundo piorou muito. O mundo piorou muito como? O número de assassinatos, com certeza, aumentou. A brutalidade e a violência estão como nunca tiveram. Então, no ano 1000, a gente não tinha brutalidade, não tinha assassinato, não tinha corrupção, não tinha nada disso. Então, não é possível que hoje esteja tão pior. Nós estamos vivendo uma época de descrença absoluta? Não, nós estamos vivendo uma época muito difícil. É uma época não de descrença, de desprezo. Eu ouvi uma vez, de Joana de Ângeles, que a ironia e o sarcasmo é a maior demonstração de inferioridade espiritual que existe. As pessoas ficam muito preocupadas com a luxúria. A luxúria, o sexo, e fiscalizam a vida alheia, mas a maior demonstração de inferioridade espiritual é aquela em que você, finamente, usando da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, da sua retórica, da sua capacidade verbal, faz com que as pessoas riam dos sentimentos e dos pensamentos de outras pessoas. E hoje em dia chama-se lacração. E nós disputamos quem consegue fazer isso melhor. E ainda postamos no Facebook. Então, a ironia é a humilhação fina, em que o humilhado nem percebe. Então, se ele ficar, então, como cego em tiroteio, melhor ainda. Significa que você atingiu o ponto fino. E aí, esse é mais interessante, porque de todos os pecados capitais, o orgulho é o pai de todos. Sabe por quê? Porque quando você tem uma mensagem do mundo espiritual sobre a inveja, sobre o ciúme, sobre a vaidade, agora o orgulho não recebe, sabe por quê? Porque o orgulhoso não erra. Nunca.
Então, por que ele deveria consertar alguma coisa? E outra coisa, por que ele deveria ouvir, se ele sabe mais? Se ele é o melhor? E uma coisa complicada, que o inimigo do conhecimento não é a ignorância. A oposição do conhecimento não é a ignorância. A oposição do conhecimento é certeza. Tenho certeza absoluta. Eu sei tudo o que há para saber sobre o Evangelho. Eu sei tudo o que há para saber. Eu já sei, sou um especialista. Eu sei muito, eu sei tudo, eu sei mais. E quem sabe tanto não precisa mais aprender. Nem ouvir. Ainda mais, quem é você para me dizer alguma coisa que eu não saiba? E o que eu acho mais incrível com relação ao orgulho é que ele pode ser muito mais insidioso que qualquer um dos outros. Porque eu acho que a inveja não é tão difícil de você reconhecer, assim como o ciúme e o egoísmo. Mas o orgulho pode ser difícil. Por exemplo, o orgulho de ser humilde. O orgulho de ser humilde é extremamente perigoso, né? Porque o orgulho de ser humilde é mais ou menos assim. Olha só essa mulher. Eu não sou uma pessoa simples. Olha aquele ali, não faz nada. Eu não sou uma pessoa boa. Aquela não faz uma caridade. Eu não sou uma pessoa caridosa. Eu sou uma pessoa simples, caridosa, boa, excelente. Um exemplo de virtude cristã. E olha que interessante, é que quanto mais virtuoso você se acha, mais você é capaz de julgar com severidade. Porque quem senão eu, para julgar você, que não é ninguém? E você não nota, porque ele realmente é a primeira pessoa a chegar, é a última a sair, se veste simplesmente, ele é detentor de todas as virtudes, só tem um problema. Quando é que ele é um problema? Quando você discorda. Quem é você para discordar de mim? O que você já fez? O que você já... Ou aquela que eu adoro. Quem é você para dizer isso? Não é maravilhoso? Como você ousa discordar de mim, que sou tão importante? E cola sempre, porque ele é tão humilde. E as pessoas confundem a humildade com a roupa que se veste. Muito comum. Mas se o orgulho é quando você se acha melhor do que os outros, o que seria humildade? É quando você não se acha melhor do que ninguém. E olha o que acontece quando você não se acha melhor do que ninguém. Você não julga ninguém. Por quê? Porque a pessoa humilde dá ao outro o direito de pensar, o direito de agir, inclusive o direito de errar. Porque a pessoa verdadeiramente humilde diz: eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Não é interessante? A pessoa humilde, ela é capaz de conviver com qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer religião, em qualquer circunstância, em qualquer momento da existência. Porque a pessoa verdadeiramente humilde produz a paz. Como ela não julga, ela é receptiva a todas as pessoas. Então, a pessoa verdadeiramente humilde, ela promove a paz, a conciliação entre todas as pessoas. Porque é muito difícil você ouvir uma voz que te julga severamente e acusa frontalmente cada comportamento que você tem. E a gente faz com a maior naturalidade. Por isso é mais fácil falar de neurologia do que do Evangelho. Por quê? Porque você pode calmamente sentar-se e fazer o que a gente chama de dissociação cognitiva. Né? Você fala, bom, estamos falando de uma doença que acontece com outras pessoas. Falar de maneira absolutamente neutra, sem nos colocarmos dentro do processo. Por isso que filosofia também é muito difícil de falar. Por isso que eles matam todos os filósofos, eles são muito chatos. Porque as perguntas são incômodas. Porque eu vi uma definição de filosofia que eu gostei muito. É quando você pega o normal, o corriqueiro, o comum e transforma em algo tão estranho que você não reconhece mais. Se você conseguiu isso, você é um grande filósofo. E possivelmente eles te matarão um dia. Porque é essa a proposta.
Porque como um verdadeiro filósofo se comporta diante da vida? Da mesma maneira que uma criança se comporta. E aí você vê o evangelho de novo, né? Lembra? Deixai vir as minhas criancinhas, porque ela é do reino dos céus. Aí o que tem a ver? Porque criança vai para o céu, a gente não vai? Tem a ver alguma coisa com infantilidade? Não, tem a ver com a forma com que a criança observa a realidade. E a proposta cristã é uma proposta filosófica. Veja bem, imagina um comercial de margarina, sabe? Aquela mãe linda, com aquele pai lindo, com aquela criança fofa, naquela cozinha maravilhosa, comendo aquele pão com manteiga perfeito. Comercial de margarina. E naquele momento, o pai, que está sentado à mesa, começa a flutuar no ar. Digamos que a criança veja e a mãe também veja. O que você acha que a mãe vai fazer se olhar o pai e de repente está voando? Vai gritar histericamente. Não é o que você faria? E a criança vai agir diferente. Ela vai falar, olha, papai está voando, e vai rir. Vem cá, por que a mãe vai ficar histérica e a criança vai rir? É porque a mãe tem certeza de que a realidade tem um determinado comportamento. E se alguma coisa fugir dessa realidade, é como uma ofensa ao seu universo, à sua mentalidade. Já para a criança, tudo é maravilhoso. Papai voar é mais uma maravilha que ela está vivendo. Então ela olha, observa, vê o fenômeno e se maravilha com todos os acontecimentos. É assim que o verdadeiro filósofo se comporta diante da realidade. Ele olha a realidade e está aberto a perceber um fenômeno incrível, como o que a gente acha natural. Por exemplo, respirar, beber água. E não pensa como seria. E o mais engraçado, quando alguns olham a realidade com esse nível de maravilha, e como algumas pessoas mudam isso e falam assim, você teve muita sorte. Né? Por exemplo, quando a pessoa que descobriu a penicilina. Vocês sabem como foi a descoberta da penicilina, né? Ele estava trabalhando com micro-organismos e chama-se colônia de bactérias, colonizando bactérias, quando uma foi contaminada por fungos. E quando ela foi contaminada, todas as bactérias morreram. E a partir daí ele descobriu a penicilina. E aí um repórter perguntou, vem cá, não foi sorte, não? A resposta dele foi formidável. Ele disse, sim, mas a sorte favorece aos bem preparados. Porque você tem a sorte de ver o fenômeno. Se você não sabe do que se trata, o que acontece? Você passa como passa pela maior parte das coisas na vida. E não pode ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas, que é a proposta espírita. A gente acha tudo tão normal, né? E não vê o presente maravilhoso que nós estamos diante de nós, todo o tempo em que respiramos. Toda oportunidade é oportunidade. Por que o espírito é contra a eutanásia? É porque é um crime contra a sacralidade da vida? Não. Até porque a gente não morre, né? Então, por que seria que o espírito é contra a eutanásia? Porque alguns minutos podem ser o que você precisa para mudar todo o significado da sua vida. Então, antes de morrer, são momentos importantes. E esses momentos finais podem ser a diferença entre como você vai entrar no mundo espiritual. Mas, peraí, por que um minuto vai fazer diferença em torno de 70 anos? É porque você está valorizando o tempo de maneira diferente. Eu fiz a pergunta mais na tarde, né? Quanto tempo tem um minuto? Qual a resposta espírita? Quanto tempo tem um minuto? Depende da velocidade. Porque você sabe, o tempo é relativo, né? Então, dependendo da velocidade, o tempo tem uma dimensão diferente. Então, o tempo para Jesus não é a mesma... Porque um minuto para você é um minuto, para Jesus é quanto tempo? E aí é interessante como as pessoas se comparam diretamente com Jesus. Mas Jesus... Não, já está se comparando com Jesus. Você não acha que é arrogância, não? Se a gente não consegue nem lembrar do que ele disse. A gente lembra das palavras finais de um homem. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Te ajudar, né? No último sermão dele. Porque teve um último, né? Depois desse último, o que aconteceu? O último sermão de Jesus. Tem até um nome, esse tem nome. Qual o nome do último sermão de Jesus? Quem foi católico? Levanta o braço. Católico de verdade, não é aqueles falsos, não. Primeira comunhão, fez o catecismo, tudo direitinho.
Levanta o braço. Agora ninguém, né? Não tem nenhum católico. Beleza. Então eu sei porque eu fui ver o catecismo se está escrito e tá. Qual o nome do último sermão de Jesus? Isso para quem que ele falou? Eu estou falando como é o nome do sermão, né? Estou ajudando aqui, ó. Sermão. Teve uma plateia de Superman. Porque depois do sermão ele fez um troço, né? Segundo sermão da Ascensão. Depois Jesus assim. Esse é católico, quem foi? Então, o último sermão é o sermão da Ascensão, porque depois do sermão ele ascendeu aos céus segundo a concepção católica, lembra? Bom, o sermão da Ascensão foi o último, e me falou um bocado de coisa no sermão, mas teve as últimas palavras. Aí há uma controvérsia. Eu vou considerar as últimas palavras toda a estrofe, porque um evangelista diz que ele falou primeiro isso, depois aquilo, e outro disse que foi o contrário. Não importa, contanto que ele falou tal coisa. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Pois é. Vocês não lembram. E são cristãos. Mas pergunta para o muçulmano quais foram as últimas palavras do profeta. Sabe quais foram, né? Quais foram as últimas palavras do profeta? Ninguém falou aqui. Nossa, que bom, né? Porque em todas as plateias que eu fiz essa pergunta, o povo respondeu. E respondeu certo. Eu fiquei impressionada. Não é? Quais foram as últimas palavras do profeta? Do profeta Maomé. Não há Deus senão Alá. E Maomé é o seu profeta. As pessoas lembram. E as últimas palavras de Jesus? Elas são importantes para os espíritas também. Porque, para mim, são as palavras que ecoam na eternidade e falam diretamente para o espírita. Por isso elas são importantes. Porque, sinceramente, segundo o livro dos Espíritos, qual o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. Mas não sei quem ele pode ser modelo e guia, já que a gente não sabe nem o que foi o que ele disse. E eu continuo falando com a expectativa, como o povo vê na internet, quem sabe a pessoa vai dar uma olhada e procura as últimas palavras. E olha só, vocês podem baixar na internet, na minha época era baixar da estante, uma Bíblia, é grátis. Grátis. Sem custo. Então você pode baixar, se quiser, em qualquer hotel tem um Novo Testamento, você não tem o que fazer. Você pega o Novo Testamento e dá uma comparada. Pega 4, aí bota cada evangelista e compara. Por que eu faria isso? Qual o espírito mais perfeito dado como modelo e guia da humanidade? Então, como ele pode ser nosso modelo e guia se a gente não o conhece? E, principalmente, não sabe o que foi que ele disse? Porque citar frases aleatórias não significa ter uma compreensão da mensagem que ele deu. Essa eu acho essencial. Então, qual é a base filosófica do cristianismo, na sua acepção original? Ou seja, qual é a proposta filosófica de Jesus? Ele tinha uma ou ele só falou frases retóricas? Não, né? Então, ele tinha uma proposta. É diferente ou semelhante de Buda? Comparando Jesus, Buda, Lao Tse, Bhagavad Gita, por exemplo, tem diferenças? Ou é tudo a mesma coisa? Tanto faz. Então, essas são respostas que o espírita, que sabe que Jesus é o modelo e guia da humanidade, deveria saber. Agora, se ele nasceu num movimento mágico ou não, se foi em Belém, Nazaré, se ele nasceu em outro planeta, é relevante? Tá, tem uma corrente que diz que ele era um alienígena. É o pessoal que acha que aquele cavalo de Troia é real. Então, é um alienígena, que está escrito no livro. Faz diferença? Não. Então, a concepção mágica ou não é relevante? Mas é a causa de várias dissidências, em que as pessoas brigam. Não, porque Nazaré, porque se tinha matança de primogênito ou não, o que foi, se foi... Não importa. Qual é o conteúdo? O que é que nós deveríamos fazer? Qual é a proposta? Ele não é modelo e guia da humanidade?
Ah, mas isso é impossível. E aí, nessa mentalidade, Jesus mandou perdoar seu idiota. É muito natural. Porque faz parte do nosso cotidiano. Nós fazemos isso todo o tempo. A gente ora e mente. A gente ora e trai. A gente ora e calunia. E depois agradece de novo. Então, o que é que Jesus espera de nós? Ele está esperando desde aquela época que a gente pense. Lembra? Amai-vos e instruí-vos. Não é amai-vos ou instruí-vos. Porque tem diferença ou para e? Tem. Amai-vos ou instruí-vos é uma coisa. Amai-vos e instruí-vos. Porque amor sem instrução erra. E erra terrivelmente. E instrução sem amor não permanece. O que é que Jesus espera de nós? Amai-vos. Eis o primeiro mandamento. E a gente está seguindo? Quando da próxima palestra eu perguntar quais foram as últimas palavras de Jesus e todo mundo levanta a mão, pronto, eu não preciso mais falar desse assunto, nem de neurologia, não é verdade? Porque eu acho muito mais fácil. Não tem constrangimento, a gente vai direto ao assunto, você sai alegre, foi entretenimento, foi tudo, é bacana. Esse sai um certo constrangimento. Por quê? Porque Jesus não é nosso modelo e guia. Porque não pode ser. Porque para ser modelo e guia, a gente tem que saber, no mínimo, o que foi que ele fez e o que foi que ele disse. Então, Jesus espera de nós que um dia nós nos lembremos dele, não como um ícone, como uma figura mítica, mas como, sim, uma finalidade em si. Porque no dia em que nós amarmos o que aprendemos, nós não precisamos repetir. Ele vai para outra encarnação. É chamada memória relacional. E ela se apresenta de maneira diferente da memória comum. Então, não é tão difícil. É muito mais simples do que nós podemos pensar. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.